Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Bom, pessoal, é o seguinte, JJ, olha, ele tá empolgadíssimo, claro, com mais um título conquistado. E ontem ele foi longe, vamos ver. A primeira grande objetivo que o Flamengo tem em função, diferença que o Flamengo tem de diferença a essas equipas todas, é que em termos de torcedores não há comparação. A torcida do Real Madrid não tem comparação com a do Flamengo. A torcida do Barcelona não tem comparação com o Flamengo. Isso é a diferença que o Flamengo fez sempre. Agora tem que fazer a diferença com ganhar títulos, aquilo que é o mais importante, para não só nacional, mas fora do Brasil, como é esta Taça Recopa, como vai haver Libertadores, como vai haver o Campeonato do Mundo. Isso aí é que faz a diferença dos grandes clubes, daqueles clubes para dizer, nós estamos entre os 3 primeiros do mundo, para poder dizer isso. Neste momento ainda não podemos dizer, nem podemos dizer que somos a melhor equipa da América do Sul. Bom, aí o JJ tá falando que, destacando, claro, essa torcida do Flamengo, o tamanho do rubro-negro, e também que ainda o Flamengo não pode se considerar o maior da América do Sul. Mas, sim, adivinha quem já considera o Flamengo o maior neste momento da América do Sul? Ele mesmo, o Olé. Carnaval, é todo o carnaval do Flamengo, eles destacam, e aqui o nosso colega Juan José Maron está falando o seguinte, ó, podem deixar de lado essas estatísticas do melhor e tal, esses dados de análises e tudo mais. O Flamengo é o senhor da América do Sul, porque ganhou a final da Libertadores e ontem ganhou também um novo título. Tinha que ganhar em casa para conquistar a Recopa Sul-Americana e fez bem o seu papel. E claro, fez com o famoso gol do Gabigol, então que voltou a fazer gols. Então até o Olé está destacando aqui que o Flamengo ganhou 5 títulos aí nos últimos 6 meses e que neste momento é o senhor da América do Sul. Poxa vida, é super senhor da América do Sul, é o super campeão da América do Sul. Essa questão envolvendo outras coisas, envolvendo o tamanho, o número de títulos, cara, o Flamengo ainda tem que comer muito arroz e feijão para ter as taças internacionais que outros clubes, principalmente argentinos, têm. Agora, nesse momento... Mas quando você fala o senhor da América do Sul, não é mais do que uma fase? Não, como o nosso colega colocou ali, você pode olhar o aspecto do resultado e o aspecto do jogo. Hoje os dois se casam, né? Hoje o Flamengo tem o jogo, tem o resultado. O Flamengo tem o jogo que ninguém tem e os resultados, evidentemente, estão aí também. Então, cara... Mas quando se fala em senhor, não se fala de um domínio, uma supremacia? Não, e acho que tem até uma questão econômica que dá a entender que isso pode durar um bom tempo ainda. Isso. Que, por exemplo, ajudou muito o Boca naquela época do Maurício Macri, que depois virou presidente da Argentina, quando o Boca conquista vários títulos da Libertadores. Tinha uma questão econômica também. O Boca estava com muito dinheiro. Então, mas ali, por causa dos títulos e da sequência, você falava, é o senhor da América do Sul. O Flamengo, com esses 6 meses, ele já é o senhor? Hoje o Flamengo é o senhor da América. Mas já dá para falar, é o senhor ou é o atual campeão? Não, dá para falar que hoje é o senhor da América, com potencial para estender essa hegemonia por alguns anos. No futebol brasileiro, eu entendo que essa hegemonia vai ser grande, Bruno. Na América do Sul, acho já um pouco mais difícil prever. Mas os 2 jogos contra o Del Valle ajudam a explicar um pouquinho desse contexto. O Del Valle conseguiu ser melhor do que o Flamengo em mais ou menos 60 minutos do jogo da ida. E ontem teve mais posse de bola, trocou mais passes, até teve mais perto de marcar do que o Flamengo, também por conta dessa expulsão do Willian Arão. Mas o placar agregado foi de 5-2, com erros de arbitragem contra o Flamengo no jogo no Equador. Então, o Flamengo, mesmo sem jogar tão bem, mesmo jogando até de uma forma diferente, ontem foram só 141 passes trocados, menor número de passes trocados desde que o Flamengo passou a ser dirigido pelo Jorge Jesus. Mesmo sofrendo, ou mesmo tendo de abrir mão do seu estilo de jogo, o Flamengo consegue ser extremamente eficiente, uma força mental e psicológica gigante. Tinha um time que é, sim, hoje o senhor da América. O que o Gabigol jogou ontem, pelo amor de Deus. Mas, gente, em um período de 6 meses de conquistas e de domínio, ele já é suficiente para falar o dono, eu mando. Bruno. Mas hoje é. Deixa eu te falar um negócio. Você repetir a mesma pergunta 5 vezes, a gente não vai mudar de ideia. Não, mas vocês não me responderam isso. A perspectiva é muito forte. É o atual campeão, é o atual super campeão, é o destacado favorito ao bi, coisa que a gente não tem na Libertadores desde o Boca.
Né? O Boca, nessa perspectiva, o último senhor da América do Sul foi o Boca. Nesse sentido Porque que eu tô a perguntando. América do Sul, exato. Será que o River não chegou a ser bi. Sim, mas você pega, uma sequência de conquistas do Boca, uma sequência Antes de do São conquistas do Paulo. River, uma sequência de conquistas do... Uma sequência. Dá pra alguém que ainda não tem uma sequência ser considerado dono? É o Vou dono, repetir a é pergunta, o dono mas do bastão já é hoje. Eu deixo fazer uma pergunta para você, Bruno. Pode fazer. Quem hoje pode ser considerado o dono da América? Não, que não talvez o não Flamengo? tenha. Não, durante Talvez muito não tempo a tenha. América Mas não tem. no recorte. Se a cada ano um é campeão, talvez não A tenha gente um tem- dono. A gente tem um dono na América por Sim, uma você tem um temporada. campeão. A gente o tem a campeão é perspectiva, esse. tem uma perspectiva forte como não tem há muito tempo. Então, por exemplo, o Flamengo não está tão acima do River Plate. Tanto é que foi difícil na final da Libertadores. O River Plate esteve muito perto de ganhar aquele jogo. Agora, o River Plate, a perspectiva de longo prazo, de médio prazo, do River Plate para os próximos anos é de que vai revelar jogador, vai perder jogador, vai ter que remontar o time. E, assim, se conseguir sempre remontar forte, como vem conseguindo, o River Plate pode ser uma sombra do Flamengo. Mas e se não consegue? O Flamengo é mais garantia que vai ficar um bom tempo ainda com um time forte desse jeito. Porque o Flamengo tem muito mais dinheiro que o Porque River. quando você fala o dono é o seguinte, não vai nem conversar com ele. Você trabalha numa empresa, tem o dono, o que o dono falou tá falado. Nem tenta dialogar, nem tenta convencer do contrário, porque tem muitos donos que são assim, nem chega perto mais que ou aqui eu menos. mando. Mas, por exemplo, a gente podia falar que nos anos 60 o Santos foi o dono do futebol brasileiro. Sim. Isso não impede a gente de falar que o Botafogo e o Palmeiras foram sombras e que às vezes ganhavam, e eram sombras. Eu acho que o River Plate, neste momento, pode ser visto como uma sombra ao Flamengo, que é o time que está mandando. Ganhar O Liverpool é dono da Europa? É. Ele é o dono. Ó, não chega nem perto porque eu sou o dono. até aparecer o outro. O Atlético a de Champions Madrid desse acabou ano de vencer. tá bem mais ganhou o primeiro. equilibrado. Sim, No ganhou o segundo primeiro. jogo, o Liverpool falar mete 3-0, ninguém Tudo bem, discute isso. mas ele é o dono que assim, ó, ninguém chega Assim, perto porque aqui eu mando. acho que a gente está com conceitos diferentes. Para mim, dono, nesse contexto, Isso. é o melhor time atualmente. Isso é indiscutível. Então, porque, assim, eu acho que você está querendo levar a conversa para um sentido de que dono é se ele tiver um Hegemônico, né? um Exato. período mais longo de domínio. Por exemplo, o Boca. Então, aí se for Isso só o nesse tempo vai contexto, dizer. não. Mas acho que no contexto de ser indiscutivelmente o melhor time sul-americano hoje, sim. É que a possibilidade é muito grande de continuar. É muito forte, é muito palpável. É coisa do nível daquele Boca, é coisa do nível do São Paulo, que foi bi e depois vice da Libertadores seguinte. Isso é hegemonia. E o São Paulo ia negar a Supercopa. Então, agora, donos pontuais a gente já teve. O Corinthians ganhou Libertadores e Recopa. O Inter. O Galo ganhou a Libertadores bem. Agora, foram coisas pontuais. Esse Flamengo é diferente disso. E você tem, claro, tem candidatos. A gente citou o River, podia citar o Grêmio também. O Grêmio, mais recentemente, é um clube de muita participação na América. Sim. Não dá para falar em hegemonia ainda. Agora, a perspectiva do Flamengo é muito forte. O Flamengo está arrumado financeiramente. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, talvez o melhor da América. O Flamengo está num astral, tudo conspira a favor. A final vai ser no Maracanã, é um fator a mais. O Flamengo está presente, pelo menos nessa final de Libertadores. Vai ganhar, não sei, o jogo pode ir para os pênaltis, pode não acontecer o que aconteceu nessa final de Libertadores, que aconteceu a favor, pode acontecer contra. Aí é futebol. Mas a tendência... Porque eu consideraria dono o seguinte, nem entra naquela terra, que né, aquele espaço, aquele Mas lugar o futebol tem um não dono. tem isso, né, Bruno? Não sei, ó. Por exemplo, eu acho que tem. o Liverpool jogou com o Norwich outro dia. Era o primeiro contra o Tudo último bem. colocado. Mas, por Se não é exemplo, quando Alisson o no Real primeiro Madrid tempo. conquista 3 títulos seguidos da Liga dos Campeões e nem chega na Europa porque ali tem um dono. Quando o Boca, no início dos anos 2000, ele conquista vários títulos, nem chega ali perto, porque para você entrar ali, você vai ter que pedir permissão para esse Mas cara. deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Os 3 títulos seguidos do Real Madrid representavam uma hegemonia na Europa tão grande quanto a perspectiva que a gente tem de o Flamengo ser hegemônico Mas por aí aqui? que tá. Aqui existe uma perspectiva, lá É que o já Real existe Ma- uma realidade. Mas o Real Madrid, nesse período, ele não ganhou nenhum título espanhol, né? Ganhou um. Ganhou Nos 3 anos, assim. Então, onde na ganha. Espanha ele tinha dificuldades, assim, era uma coisa muito da Champions. Da Champions. Tudo Era bem. coisa O da Liverpool Champions. ganhou a Liga Tinha dos jogo, Campeões, não ganhou tinha jogo que a a arbitragem Premier ajudou. League. Teve jogo que a E arbitragem o ajudou. mata- nessa Dá pra ter um dono, cada ano tem um dono? Acho que pra você falar dono, não é cada ano tem um. Quando você fala de competição eliminatória, de mata-mata, a coisa é muito... Cara, o Flamengo podia ter perdido o Emelec ano passado nos pênaltis. Sim. Podia. Entendeu? Então, acho que assim, o campeão da Libertadores nem sempre é o melhor time do continente. Hoje acontece de ser. Sem dúvida. Entendeu? Mesmo times hegemônicos, o próprio Boca,
naquela fase levou susto. Não, ele perdeu do Once Caldas. Ele perde do Once Caldas, ele ganha do Cruz Azul com muita ajuda da O arbitragem. São Paulo é bicampeão em 93, perdendo no Chile, que tinha goleado aqui. Mas perdeu da Universidade. Então, pontualmente, essas coisas podem acontecer. Agora, a perspectiva desse Flamengo é muito forte. As coisas estão muito arrumadas. Dono do Brasil, o Flamengo é e será, tá? Isso eu consigo cravar. Será por quanto tempo? 3, 2 anos. É super dono do Brasil e da América. Certamente. Super dono? Super dono, ganhou o supercampeonato do Brasil, eu posso dizer que ele será dono do Brasil nos próximos 2, 3 anos. Na América, é mais difícil avaliar porque a gente está falando de torneio mata-mata. E no torneio mata-mata, se você tem o Gabigol expulso com 15 minutos do jogo da ida contra o River Plate na Argentina, você coloca muito em risco a sua classificação. No futebol brasileiro, eu já aposto as 10 fichas, all-in. Vou repetir o que o Bruno fez outro dia. 2 vezes o all-in no título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas você perdeu as fichas com o Palmeiras ano passado, então você não pode jogar. Você saiu da mesa. Você tá eliminado. Não, sobre mata-mata, nesse jogo de ontem, o Flamengo mereceu ganhar, jogou melhor mesmo com 1 a menos. Ele controlou muito bem o jogo, mas ele controlou bem o jogo mesmo com 1 a menos, mas tem um lance que o Diego Alves salva, o empate. Aos 9 muito bem. E sai o gol ali, né? Poderia ter mudado o perfil do jogo, é coisa de mata-mata. Para mim, existe uma diferença entre ser o melhor time, que isso é indiscutivelmente, é o melhor time e até com uma certa vantagem, do que ser o dono. Para mim, o dono, acho que você precisa aí de uma sequência. Mas então não tem dono hoje? Não tem dono. Isso que você quer, só o tempo vai dizer. Isso, só o tempo Agora, vai dizer. o não ter dono, em aspas, desse Flamengo... Talvez o River ele tenha construído até mais para ser dono nesses últimos anos. Não, isso sem dúvida. O River tem múltiplas mas não conquistas. com potencial, Bruno. O River já fez mais do que o Flamengo, porque o River, de fato, ele por exemplo, se o River ele volta, disputa uma nova final, ganha uma final esse ano, para mim ali está configurado como dono. Você pega nos últimos 4, 5 anos, é um time que por 3 vezes ganhou títulos. Isso é ser um dono. Mas esse River não conseguiu ser campeão argentino. Tudo bem. A gente não pode agora, né? Talvez seja agora. Sim, mas não conseguiu até agora. Não pode colocar no mesmo balaio esse Flamengo e outros donos pontuais, como o Atlético Mineiro, o São Lourenço, o Corinthians. Não é a mesma. Não é a mesma. Até porque esses times acabaram. Então, o Flamengo não. O Flamengo não vai acabar, porque acabar eu falo no sentido de manutenção da base do time. Não vai, só vai se fortalecer. Esse ano já é mais forte que o do ano passado. Agora, o Flamengo, então, acho que a gente tem essa perspectiva mesmo do Flamengo se manter com esses jogadores, com esse nível de atuação e de conquistas, certo? Para ele ser o que o Boca é, o que falta? Tempo. Quanto? Tempo e constância de trabalho. Pelo menos mais 2 temporadas. Só 2? No Tri da América. E para ser o que o Boca é, você precisa de mais título internacional. Esse é o ponto. Muito. Precisa ganhar mais Libertadores. E assim, eu acho que daí também tem uma questão, pegando um pouco no enfoque que o Jorge Jesus deu na entrevista dele, sobre a repercussão internacional do clube. Falta mais títulos, falta mais tempo e falta também o futebol brasileiro de clubes ser mais visto do que o argentino de clubes, o futebol argentino de clubes também, porque daí ele está num contexto que aparece mais. Agora, se o Flamengo começar a jogar Mundial de Clubes todo ano, daí vai lá um ano lá, leva o Liverpool para prorrogação, mas que não vença, porque é difícil. Mas, fica dando trabalho, dá susto, tudo, e ganha Libertadores toda hora, aparece, né? O Boca tem essa imagem. Pessoal, 2019 foi o meu ano. Como você pode ver aí, eu faturei mais de R$1 milhão só com vendas online nesse ano. E tem alunos meus que ainda faturaram mais do que isso. Quer aprender comigo e mudar sua vida em 2020? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.